Nikola Tesla versus Beelzebub. Com certeza uma das lutas mais esperadas, mas também uma das que mais trouxe uma divisão dos fãs, pois independente da força, ambos são charmosos do seu jeito. Nikola sendo alguém que emerge confiança nas suas palavras e que você acredita o tempo todo e não poderia perder apenas por sua própria convicção. E Beelzebub, que é um mistério até para si mesmo sobre o que é capaz de fazer, pois agora vamos discutir algo mais intrigante. Quem tem chances de vencer essa rodada? Nicolas ou Beelzebub? Antes de tudo, vamos analisar dois pontos, um mais realista, vendo as habilidades dos lutadores para saber apenas por força quem levaria essa, e a segunda é numa visão do autor, seja por necessidade de roteiro ou simplesmente por plot. Mas antes disso, momento jabá. Youcine é o patrocinador de hoje. Youcine é um APK e é o melhor app para assistir filmes, séries, animes e futebol ao vivo e também desenhos animados. Tudo de forma gratuita e sem mensalidade. Nele você pode encontrar suas séries favoritas, filmes dublados e legendados com sistema de interface de fácil compreensão e que lhe proporciona uma ótima experiência. Baixe já pelo link na descrição e também no comentário fixado. Recomendo muito e ele está disponível para baixar na sua TV, Fire TV Stick, Smart TV e TV Box. Agradeço muito pela oportunidade de patrocínio e agora vamos seguir para o vídeo. Pois bem, algumas observações no começo. Vamos analisar o que está em jogo nessa luta. Tesla carrega consigo a determinação humana, que aprende com seus erros e se torna melhor e evolui. Por isso, ultrapassam os poderes dos deuses, e a ciência é a própria prova disso. Já Beelzebub não tem algo tão profundo a carregar, simplesmente ele é alguém que deseja morrer e é amaldiçoado a viver. Se você não deseja viver, você não deseja prosseguir e nem mesmo provar algo para si mesmo. E se alguém te força a seguir adiante, é porque você não tem um avanço real. Relações não podem ser feitas verdadeiramente e nem pode se aproximar de algo de uma forma tão forte. Logo, não faz sentido existir e nem continuar lutando para isso. Simplesmente ele não tem o que provar para os deuses, pois Satanás é a própria realidade dele. E até mesmo o contexto de Beelzebub apenas contrapõe o que a humanidade almeja. Sendo assim, nada ele tem a provar. Nesse sentido, seria mais interessante narrativamente Tesla vencer, pois sua vitória significaria que a junção de todas as mentes inteligentes que vivem para fortificar o que a armadura representa por si só é a própria provação de que os humanos podem superar os deuses. Entretanto, se ele perder para alguém que apenas luta por seu desejo de morrer, a humanidade se demonstra fraca perante a um deus sem vontade, enquanto também Beelzebub é a própria correlação da magia, e Tesla é a ciência. Se a ciência não vencer a magia, isso tudo só servirá para provar que no fim o ser humano não pode superar Deus, e então o misticismo. Mas agora vamos olhar para o palco das suas habilidades e capacidades, não de forma tão detalhada para não ficar chato, é mais prático explicar como isso funcionará em campo e como isso pode se tornar uma vitória para cada lado. Primeiro, Nikola Tesla. Não tem discussão nesse ponto sobre força, Nicolas é muito mais fraco em comparação a Beelzebub, isso é uma realidade. Mas é visível que em questão de equipamentos e armas para ataque, Tesla tem diversos truques na manga para balancear esse poder destrutivo todo de Beelzebub. Isso é, sua velocidade é algo incrível também e de forma simples, sua armadura prevalece mesmo com ataques mais destrutivos, capazes de matar monstros ou até mesmo deuses. Até porque também temos que contar que Tesla é menos experiente em batalha do que Beelzebub. Mas assim como os outros lutadores, ele não pode usar essas habilidades infinitamente, suas bobinas se desgastam quando ele usa uma habilidade mais forte até o momento demonstrado. Enquanto mais ele usar, menos ele poderá recorrer, até chegar em um ponto em que ele não poderá mais ter a certeza de que defenderá mais ataques destrutivos, como o ataque do tabu do vazio que Beelzebub jogou contra ele. Além disso, existe muito desbalanceamento em comparação à fatalidade dos ataques de Tesla e também de Beelzebub. Não podemos esquecer da batalha de Buda contra Zero Fuku. Essa batalha, Buda basicamente espancou Zero Fuku, e realmente Buda ia vencer Zero Fuku facilmente se não fosse o Berserk que surgiria depois. Isso também culpa do Beelzebub. Além disso, enquanto Tesla tem que pavimentar um local para que seu ataque atinja o alvo, Beelzebub não precisa dessa precisão toda. Se Tesla não conseguir fazer com que as coisas funcionem ao seu favor, e se só uma coisinha der errado, ele estará fadado a desperdiçar uma chance de enfraquecer ou até mesmo vencer o deus. Olhando para todas as questões acima, Tesla é muito mais fraco, porém possui armas e estratégias, mas as mesmas precisam de uma precisão e que tudo saia do jeito que ele planejou, além da assertividade por completo em cada passo do inimigo, sem contar também as surpresas que podem surgir. Talvez se Nicolas tivesse um mata-mosca elétrico gigante, ele poderia se sair melhor, mas como imagino que ele não tenha uma raquete em sua disposição, acho muito difícil ele levar essa para casa, gente, infelizmente. Uma coisa que ainda não foi mostrada no mangá, mas sim no Garden Book de Shumatsu no Valkyrie, Nicolas possui uma arma secreta que pode destruir a Terra no meio. Está no mesmo nível que o martelo Mjolnir do Thor.
Então, por hora, saibam que ele possui um truque que possibilita sua vitória e com toda certeza o autor vai usar isso na luta se Beelzebub liberar Satanás. Mas avisando que apenas estão olhando de forma realista, nada de favoritismo aqui. Se fosse só uma questão de força, não haveria então luta entre Jack contra Hércules, por exemplo. Não podemos esquecer que também existe a visão do autor, então pode ser que para nós, na visão realista, Tesla não tenha nenhuma chance, mas para o autor, ele possa ainda vencer de alguma forma. Pois bem, vamos agora analisar Beelzebub, e só de começo já podemos dizer que Beelzebub é um monstro, não tão forte quanto Zeus e nem tão rápido quanto ele, mas as suas técnicas são tão fortes que dificilmente apenas ser mais forte e rápido seria o suficiente contra ele. Além de que, diferente de Tesla, Beelzebub parece ter uma carta na manga para usar, mas que ainda não se demonstrou, mas podemos imaginar que ainda vai. Antes de falar sobre ela, vamos analisar o que sabemos sobre Beelzebub, assim como fizemos com Tesla. Beelzebub tem uma força descomunal, apenas com a sua vibração do cajado, ele jogou um pilar inteiro em Tesla, o qual se defendeu muito bem contra isso. Beelzebub já demonstrou muita inteligência antes, mas sua inteligência pode ser restrita a algo mais focado apenas na magia, pois ele estuda monstros no geral, como coisas mais próximas à biologia em composição de corpos, e até já restaurou Rajun e implantou Zero Foco. Dificilmente ele teria tanto conhecimento geral quanto Tesla sobre outras questões, fora a área que ele atua, mesmo que Beelzebub tenha bastante experiência e viveu bem mais. Mas a sua percepção até que é boa, não excelente, apenas boa, pois ele foi capaz de perceber que havia limites nos truques de Tesla, mas não conseguiu perceber que Tesla estava o enrolando para causar um ataque em cheio, embora Beelzebub tenha bem mais experiência de batalha. Mas se Tesla continuar a não promover o conflito direto, ainda terá chance, já que todos os outros que Beelzebub matou foi em conflitos direto, onde é algo que ele se especializa muito bem. Beelzebub é um lutador corpo a corpo muito nato, mas Tesla é alguém inteligente e só avança quando existe a abertura vista. Ainda assim, por mais que Beelzebub esteja lutando, não está levando sua batalha atual completamente a sério, visto que ele apenas usou seu ataque mais forte totalmente aberto com o intuito de acabar com Tesla de uma vez só, mesmo que Tesla tenha mostrado que ele possui truques para escapar dessas situações, como por exemplo o teletransporte e a compreensão das ondulações e vibrações dos ataques de Beelzebub, sabendo muito bem por onde e em qual direção e a magnitude do ataque, tomando assim Beelzebub alguém que pode ser facilmente lido se continuar do jeito que está, além de que, assim como Hércules ou Raiden, usar sua força total desgasta seu corpo de forma fatal, não a ponto de ser algo como Adão, está mais próximo como um envenenamento gradual que se prolifera, mas apenas com o uso da mesma habilidade. Porém, Beelzebub ainda tem seu cajado com habilidades passivas como Faces do Diabo, esquerda defende e direita ataca, impedindo aberturas entre seus ataques diretos, como se fosse uma barreira que pode escalar e mesclar entre golpes e outros, fazendo assim Tesla não ter muitas vantagens em um ataque direto. Mas agora vamos à carta na manga de Beelzebub, Satanás. Até o momento desse vídeo não foi mostrado ainda Satanás, então vamos dizer que nessa parte é mais uma adivinhação ou até mesmo um chute, mas vamos analisar antes o que sabemos de Satanás até o momento. Primeiro, ele só aparece quando Beelzebub ama alguém, seja como um amigo ou de forma romântica. Talvez se Beelzebub amar de forma a admirar o humano que é Tesla, Satanás possa aparecer. Tirando isso, muito provavelmente Satanás não aparecerá. A força de Satanás até o momento é bem desconhecida. E sim, sabemos que ele matou demônios / anjos da Bíblia, como Samael, Azazel e Lúcifer. Mas vamos ser sinceros aqui, esses anjos de Shumatsu estão mais nerfados que parecem só, sei lá, pessoas normais. Mas ainda assim podemos dizer que para matar tanta gente com apenas um ataque fatal, a força de Satanás é absurda, mas não podemos analisar profundamente além disso, já que ele só aparece e dá um golpe e desaparece novamente, mas como já imaginamos, muito provavelmente até o fim dessa luta Satanás aparecerá, seja por Beelzebub considerar um amigo ou amar ele como admiração. Então sim, Beelzebub tem duas chances de vencer, seja por simplesmente sua força caótica e sem controle, ou por Satanás. A única forma de Beelzebub perder será se Tesla vencer com um ataque direto e completo antes que Beelzebub libere Satanás. E se Tesla ainda assim vencer mesmo com Satanás, vai ser por sorte ou por ter planejado algo impensável. Mas de forma realista, desistam. Tesla não tem chance alguma. Se não mangar e vencer, vocês podem ficar à vontade para voltar nesse vídeo e rir da minha cara falando que eu engoli minhas próprias análises. Pontuação então vai 2 pontos para Beelzebub. Agora vamos à visão do autor. Como dito, se Tesla perder, a ciência perde contra a magia, e muito provavelmente o autor já planejava que Tesla perca. O primeiro motivo é o fato de que os humanos já estão com 2 vitórias à frente. Se Tesla vencer essa batalha, os seres humanos podem conseguir a vitória com trunfo, já que é pouco provável que entre 3 próximos lutadores todos percam. Além do Coringa, que é Nostradamus, que Brunhilda tem na manga, mas em algum momento eu falo dele mais. 3 pontos então para Beelzebub. Mas uma análise bem plausível, se vocês notarem os lutadores anteriores, sempre os humanos perderam
perdiam quando se tratava de comparar lutas pelas mesmas características. Por exemplo, Lobo vs Thor, ambos os mais fortes, levando a vitória sim para Thor. Adão, o pai da humanidade, e Zeus, que assim como Odin, pode ser considerado como o patrono dos deuses, dando assim vitória para os deuses. Shiva e Raiden, ambos lutadores excelentes que nunca demonstraram totalmente sua força, e assim, dando vitória para os deuses. Mas quando as lutas eram sobre lados opostos, a humanidade sempre vencia. Sasaki Kojiro vs Poseidon, o maior perdedor versus o deus arrogante. Vitória de Sasaki. Aliás, só aproveitando que Poseidon foi citado, deixa eu já dizer algo aqui que eu sei que vai irritar muita criançada. Sim, Poseidon perdeu para Sasaki porque Sasaki Kojiro superou o poder de Poseidon. E sim, no final Poseidon lutou a sério e com todo o seu poder contra Sasaki. E mesmo assim ele perdeu. O próprio mangá confirma isso 2 vezes. Se vocês não acreditam nem no autor, então não vou ficar tentando convencer vocês. Mas sim, se Poseidon tivesse usado sua força total desde o início, ele venceria. Mas como ele não fez, ele perdeu. Simplesmente por arrogância. Voltando à análise, Hércules contra Jack, o maior herói da humanidade versus o pior vilão da humanidade. Embora Jack, o estripador de Shumatsu, na verdade é o falso Jack, já que no spin-off que mostrava que ele matou o Jack Estripador original e ganhando assim o seu, vamos dizer, apelido. Assim dito, o nosso Jack matava pessoas que usurpavam da lei para os bens próprios, causando mortes ou dores para pessoas mais fracas, que não podiam se defender. Então meio que esse Jack não é verdadeiramente mal, mas enfim. Vitória para Jack. Buda vs Zero Fuku, aquele que dá fortuna aos outros em troca, recebendo a miséria, e aquele que vive a fortuna mesmo na miséria. Simplesmente porque ele é livre para fazer o que quiser. Ou também o adolescente mais fraco contra o adolescente mais forte. Vitória de Buda. Seguindo essa lógica, magia contra ciência. É uma área oposta entre ambos os lutadores. Pode ser meio interpretativo aqui, mas nesse contexto, Tesla poderia vencer. 3-1 para Beelzebub. Finalmente 1 ponto para Tesla, mas agora para um ponto mais óbvio de roteiro, o autor faria Tesla perder. E muito provavelmente o próximo lutador perderia também, para que o placar então entre os deuses e os humanos ficassem empatados para assim ir para a fase final. É o que acontece em filmes e outras obras como livros e é algo muito esperado de enredo e muito provavelmente vai decorrer dessa mesma forma. Portanto, 4-1 para Beelzebub. Finalizando assim nossa análise, e perdão meus amigos, mas Nikola Tesla vai perder essa rodada, não tem jeito, Beelzebub vai levar isso para casa. Mas novamente, se isso não acontecer, vocês podem muito bem me zoar depois e fiquem livres à vontade sobre isso. E também eu desejaria que vocês colocassem seus pontos de vista aqui, por mais que seja muito óbvio, às vezes quem vai vencer nem sempre acontece do jeito que a gente espera. Mas me digam aí, gostaram do vídeo? Espero que sim, em breve teremos mais conteúdos assim. E agradeço pela atenção de vocês, valeu e fui!